Oi, gente, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é planejamento previdenciário. Eu vou fazer uma abordagem bem superficial para quem está iniciando na área. Eu sei que todo dia tem gente chegando aqui no meu Instagram. Então, vou falar bem superficialmente, de uma maneira bem simples para vocês entenderem e tirarem, desmistificarem de uma vez por todas o planejamento previdenciário. Claro que eu não vou inserir aqui nenhum tipo de ensinamento que é extremamente necessário, ele é extremamente minucioso, ele requer estudo específico para cada caso, em vários aspectos, que não é o que eu vou falar hoje. Eu vou traduzir para vocês o que é o planejamento, que ele sempre existiu na nossa profissão. Dentro da comunidade previdenciarista, a gente sempre fez planejamento previdenciário, só que não tinha esse nome, não era tão difundido, não era tão necessário, não dava tanto trabalho. Essa que é a verdade. Hoje, por que dá tanto trabalho? Para começar, por conta da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103. Hoje a gente precisa analisar, sobretudo, não só o tempo contributivo do segurado. A gente precisa analisar onde é que você vai encaixar, qual a melhor aposentadoria, qual a melhor renda, se é a longo prazo, médio prazo, curto prazo, investimento que ele vai fazer, tempo que vai demorar, se ele tem tempo para trás, até qual é o período que ele tem até a reforma e o que vai mudar depois da reforma. Então passou a dar muito mais trabalho e, obviamente, passou a tomar um tempo maior do advogado previdenciarista e merece uma atenção maior sua. Se você está começando ou se você está pretendendo abrir a carteira de previdenciário no seu escritório, merece uma atenção especial. Do que se trata? Se trata de que todo mundo que não se aposentou, que trabalha formalmente, que tem tempo de contribuição ou que vai precisar averbar qualquer coisa no período contributivo, seja um período como segurado especial rural, ou se trabalhou em município, se trabalhou num regime próprio e precisa contabilizar, várias vertentes existem dentro do planejamento para você oferecer uma aposentadoria, melhor aposentadoria para o seu cliente. Mas o que implica no planejamento essencialmente, né? Primeira coisa, quando você fala em planejamento, você vai atender uma pessoa que ainda não se aposentou, ou se você pode fazer um planejamento para fazer uma revisão também. Estou sempre abordando a questão das revisões por conta de renda, tá, gente? Por conta da RMI. Isso pode ser feito e depois eu vou abordar isso de uma maneira mais específica com vocês, em lives ou através de algum IGTV, sobre as rendas, porque as revisões têm que estar muito inseridas também hoje na sua advocacia, para ela ser rentável, de fato, né? Não falando a longo prazo, não, falando imediatamente. No planejamento previdenciário, como ele é extremamente necessário, você precisa saber cobrar, receber da pessoa. Talvez você só faça o estudo, todo o planejamento, que o nome já diz, para você dar um parecer completo para ela. Ela quer saber quando ela vai se aposentar, onde, como, em que ano, qual é a renda, quais são as possibilidades. Isso, obviamente, que dá trabalho. Implica trabalho de contador, que você não precisa necessariamente ter um contador ou ser um contador. Você pode ter um programa, você pode fazer à mão, como eu já ensinei no meu aulão de planejamento. Você pode fazer parceria com colegas que têm já no escritório alguém que faça esses cálculos. Então, a primeira dica que eu dou aqui, depois de falar brevemente o que é o planejamento, é que vocês não devem se preocupar só com cálculo. Não devem achar que é um bicho de sete cabeças, porque a gente é advogado, a gente não gosta de cálculo, obviamente, né? Nós não somos bons com matemática, talvez alguns sejam formados em contabilidade. Eu tenho alguns alunos que fizeram meus cursos e são contadores, mas isso não deve ser um empecilho para você trabalhar com planejamento previdenciário, porque isso não é, nem para mim, que não sou muito fã, eu vou falar a verdade que eu não gosto de matemática, eu nunca gostei, fujo de conta, eu faço qualquer conta na calculadora. Então, se eu faço planejamentos no escritório, você também consegue fazer. Essa é a primeira dica. Segunda coisa, para você analisar a vida contributiva de uma pessoa que te procura, de um segurado, às vezes a pessoa nem sabe. Você tem um rol ali de entrevistas, de perguntas, na verdade, que você vai fazer na entrevista com ele, que você tem que obrigatoriamente fazer, porque ele não vai saber. Esse é o seu ofício.
Isso que significa que você está fazendo um bom trabalho, que você sabe o que você está fazendo, que você está atuando realmente na Previdência. É saber o que perguntar para saber tirar dessa pessoa algum documento, que a gente fala sempre em documento, em prova material, algum documento que possa melhorar a vida dela, a aposentadoria dela. Traduzindo bem superficialmente é isso. Porque o segurado, a pessoa que trabalha, ela não estudou para isso. Muitas vezes ela é curiosa e ela vai te procurar com algumas possibilidades, mas cabe a você fazer esse trabalho. Então, você vai fazer a entrevista com ela, você vai analisar o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que você pega dentro do meu INSS, obrigatoriamente, não é ao vivo, você não precisa agendar, você não precisa ir lá na agência, você vai solicitar a senha do meu INSS, impreterivelmente você tem que ter a senha desse cliente, se ele não tem, você vai fazer uma no atendimento e você vai imprimir esse CNIS. Segunda coisa, para você fazer essa análise do CNIS não é tão simples, é a primeira coisa importante, aliás, é a segunda coisa mais importante depois da entrevista, né? Então você vai fazer essa análise do CNIS pormenorizadamente, isso requer tempo, o que implica dizer que você não vai dar um parecer na hora para essa pessoa, tá? Você não vai falar, é impossível fazer isso sem analisar o CNIS. Você vai analisar dentro desse CNIS vínculos, você vai analisar valores de contribuição, você vai analisar indicadores, nem todos os indicadores precisam ser tratados e por aí vai. Então a análise de CNIS é importante depois da entrevista que você vai fazer com esse cliente. Segunda coisa importante, averbação, tá? Falei de CNIS, tô falando de averbação. O que é averbação, professora? Averbação é você fazer constar dentro do CNIS alguma coisa que não está lá. Como é que você faz isso? Averbando esse vínculo, esse período, esse documento que você trouxe no Cadastro Nacional do Segurado. Como é que você faz isso? Para isso, você precisa ler a portaria 123 do INSS. Anotem que isso não era possível desvinculado de um pedido de aposentadoria literalmente desde 2016. O INSS vinha colocando empecilhos nesse tipo de averbação mediante um ofício circular 56 que existia desde 2016, existe ainda, mas a portaria 123 se sobrepõe a ele na hierarquia da legislação e ela trouxe a faculdade de fazer averbações, retificações desse CNIS. Primeiro você liga e lá te ensina como é que você faz isso. Então a portaria 123, ela trouxe essa faculdade e essa facilidade no ano de 2020 para a gente fazer as averbações, deixar tudo redondinho, como eu gosto de falar, bonitinho, com o que você vai pedir e sem precisar fazer um pedido deliberado, enquadrar num direito, numa aposentadoria. Mas só que isso vai muito de cada cliente, isso vai muito do seu atendimento, como eu falei. Tem pessoas que não vão ter implementado um direito, não vão ter implementado todos os requisitos para uma aposentadoria. Então, você vai fazer o planejamento e você vai tratar somente com esse segurado. Você vai trazer o que ele precisa fazer, qual é o tempo de contribuição que ainda resta e etc. Enquanto que em outros planejamentos você já vai trazer um direito implementado e você já vai ter uma ação para dar entrada, que é o que mais acontece, pelo menos no meu escritório. E tudo é diferente, eu sempre falo para vocês saberem e conhecerem o lugar onde vocês atuam aí para ver qual é a maior demanda. A demanda aqui, eu acabo fazendo um planejamento que gera um direito, não uma expectativa. E gerou um direito, pergunta que muito me fazem. Posso fazer isso direto no INSS? Posso. Posso averbar junto com o pedido? Deve. Se você perguntar para o servidor do INSS, qualquer servidor, ele vai te falar que ele prefere pegar um pedido de aposentadoria já bonitinho com o CNIS redondo. E se você perguntar para mim, na minha prática, o que é que eu faço, Juliana? Eu já entro com uma mini petição, averbando aquela questão que eu quero, retificando, trazendo uma CTC, da forma que for, mediante o documento que for, para mexer, alterar esse CNIS, já pedindo, enquadrando na aposentadoria que eu quero. Então eu já dou entrada nesse pedido com as averbações e retificações. Fica a seu critério, você que escolhe como é que você quer trabalhar, se você quer fazer uma coisa primeiro e depois pedir a aposentadoria, fica a seu critério. Eu
sou mais da prática, inclusive coloco isso em mini petição, que vocês já me conhecem, tem modelos de mini petições gratuitamente lá no meu Telegram, não especificamente sobre isso, mas tem outras questões que a gente deve explicar para o analista facilitar a vida dele dentro do INSS e em uma averbação, numa retificação de CNIS, tratando um CNIS para você posteriormente pedir uma aposentadoria programável. Lembra que a gente, quando fala em planejamento, a gente está falando em programável. O que é programável? Aquilo que a gente consegue programar uma aposentadoria por tempo de contribuição, que a gente consegue prever, que a gente consegue imaginar. A gente consegue programar uma aposentadoria por invalidez, né? Por incapacidade permanente. Você não tem como saber que você vai sofrer um acidente, que você vai ter um AVC, o que vai acontecer, e você vai ficar inválido, né? Então, o próprio nome já diz, mas isso é uma dúvida que pode acontecer também. As programáveis estão aí para a gente trabalhar trazer o planejamento e trabalhar em cima do direito que não foi implementado ainda, que vai trazer as regras de transição da Emenda Constitucional 103. Regras de transição são muito importantes, você não precisa decorar, tem aí inúmeros trabalhos de colegas, livros, tabelas com regras de transição para você saber aonde enquadrar o seu cliente, qual é a melhor. Nem sempre a melhor renda é a melhor aposentadoria, vocês já devem ter ouvido isso. E isso faz parte do planejamento, do bom planejamento previdenciário, obviamente. Então, tratando disso tudo, a gente conclui que ele dá trabalho. Vocês concluíram só de me ouvir falar quem ainda não fez um planejamento. Dá trabalho sim, então deve ser devidamente remunerado. Não entregue de bandeja para o seu cliente com cálculo. CNIS, gente, já me perguntaram isso. Você entrega o CNIS para a pessoa, se a pessoa te pede? Partimos do pressuposto que a gente não é INSS. Nós somos escritório de advocacia. A gente tem tudo em tela, a gente tem acesso. A gente vai do que você achar melhor. Se você, muitas vezes a gente não precisa nem de impressora, né? Às vezes você tá fazendo um atendimento virtual, aquela pessoa te pede um CNIS, vai, não custa nada você fornecer um CNIS para alguém que ainda não te contratou. No entanto, eu não sou a favor de ficar entregando documento para cliente, fazendo análise, sem que haja devida remuneração. Afinal de contas, a gente estuda muito para fazer isso. E você tá aqui me assistindo, eu tô falando em cursos, às vezes você tá pagando por um conteúdo mais denso sobre planejamento previdenciário e você deve, por isso, colocar o devido preço, né? Valor só você sabe qual é o valor daquilo que você tá entregando para o segurado. Isso é muito importante a partir do estudo que você fizer. Então, cobrem bem pelo planejamento que vocês fizerem, atentem-se a esses pontos que eu trouxe para vocês e espero que tenha ajudado vocês a esclarecer um pouquinho do que se trata o planejamento.